A nossa aula é referente à primeira unidade. Aqui com este vídeo nós vamos concluir esta primeira unidade. E no primeiro vídeo nós paramos aqui o que é feudalismo. Então vamos retomar agora neste segundo vídeo, referente à unidade 1, e vamos concluir essa unidade 1. Bem, gente, olha só, o feudalismo é uma organização social, né, que ocorreu, social e econômica, que ocorreu na Idade Média Europeia, e foi assim, um momento em que os grandes proprietários de terras, né, chamadas de feudos, quem era que tinha essas terras? Era a nobreza e o clero. Então, essa nobreza e esse clero, eles tinham ao serviço deles os servos da gleba, né? Então esses servos, eles tinham uma economia de subsistência, comiam para comer, tá? Isso é economia de subsistência. Então, o sistema era organizado assim, segundo uma extensa e intricada hierarquia de feudos. Então, vários feudos, né? Ou seja, vários lotes de terra. A terra, gente, era o único poder que essas pessoas tinham. Era passada de pai para filho, né? Que a nobreza tinha, era de pai para filho, era em caráter hereditário, segundo Sandrione. Tá? Então, deu para entender aí o que é feudalismo? É um sistema, uma organização política, econômica e social. Na verdade, mais uma organização social e econômica, segundo Sandrione. Eu que já estou incluindo aí como política, porque foi um momento realmente político, né? Foi mais direcionado à questão mesmo da organização social e econômica na Idade Média. Então, o que foi que aconteceu? Se deu aí esse movimento de cercamentos ocorridos na Idade Média, que foi que deu a origem ao efeito que favoreceu a entrada de um outro modelo, que foi o capitalismo, onde de feudo ou terra comunal passaram a constituir propriedade. Então, pequenos feudos, pequenos lotes de terra, aí passaram a se constituir uma grande propriedade. Então, nesse movimento aí, no qual aqueles que se emanciparam não se tornaram nada além do que vendedores de si mesmos, ou seja, trocavam a sua força de trabalho para trabalhar nessas grandes propriedades. E quem era que tinha os meios de produção? Com certeza os donos dessa grande propriedade tinham as máquinas para poderem produzir, extrair o produto da agricultura, né? Então, vendiam-se a si mesmo para quem detinha o poder de produção, que no caso aí, já Marx vem trazer essa informação para a gente. Tá? Então, vimos o que é o feudalismo, agora vamos ver o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema que floresceu depois do feudalismo. Então, é um sistema econômico, hoje, adotado em todas as partes do mundo. É um sistema que se baseia na propriedade privada. Por que propriedade privada? Porque são os donos de terras, né, os donos das empresas, propriedade privada. E esses donos, claro que eles querem acumular para obter cada vez lucro. Então, esse é o capitalismo, tá? Antes da gente passar assim, explicarmos, né? Você viu como foi que foram surgindo aí as cidades, né? A partir do encerramento assim do feudalismo, né, as grandes propriedades começaram a se constituir, e aí nós vamos ter a entrada de um novo modelo, um novo sistema, que é o capitalismo, porque o dono daquela grande propriedade precisava de mão de obra para extrair a sua agricultura. Então já estava aí havendo a exploração de quem? Do trabalho pelo capital. Então você vê o quanto aí essa ideia aí ela vai revolucionar, né, gente? Né? E aí, claro que as cidades vão se
vão se estruturando, né? Vão se organizando e a produção também vai aumentando, né? A produção de quê? De mercadorias. Por conta de quê? Por conta da exploração do trabalho. Então, entra em cena quem? Marx, para poder explicar, né, a ruína feudal e a entrada de um novo sistema, que é a sociedade capitalista baseada na produção de mercadoria e na exploração do trabalho. Tá? Então, vimos aí a importância aí, dessa transição, e aí Marx vai trazer, vai explicar, né? Marx estava interessado justamente em quê? Em explicar a natureza dessas relações entre os capitalistas e os trabalhadores, né? Então, Marx ele vai trazer uma teoria, e essa teoria que ele vai trazer tem uma relação entre o salário e o lucro, né? O lucro é, sim, oriundo desta mercadoria aí. Então, para Marx, a riqueza das sociedades capitalistas era determinada por uma coleção de mercadoria, ou seja, a mercadoria nada mais é do que um objeto capaz de suprir as necessidades humanas, né, gente? Então, as necessidades humanas eram compradas por uma moeda de troca para obter lucro por uma necessidade humana. Então, cada coisa útil para o autor deve ser duplamente vista através da quantidade e da qualidade. Então, Marx ele vai afirmar ainda que o trabalho determinava o valor de troca. Ele vai definir o tempo de trabalho como trabalho simples e homogêneo, nos quais eram abstraídas todas as diferenças específicas entre os mais variados processos. Isso quer dizer exatamente o quê? Que era o trabalho que vai determinar esse valor de troca, né? Porque ele vai definir que quanto o tempo de trabalho, ele vai estabelecer a duração para gerar, para produzir aquela mercadoria. Então, quanto mais tempo, mais cara é esse produto, essa mercadoria, tá? Então, o tempo vai também dizer qual é o tipo de complexidade que tem a produção dessa mercadoria, tá? Então, vamos ver aqui. A defesa das teses de Marx, gente, é que a sociedade capitalista é contraditória. Então, ele já vem aí com a tese de que a sociedade é contraditória. Então, existe um grande conflito de classes. Ele começou a entender que existe um grande conflito de classes, de interesses, cada uma tem um interesse distinto, né? Então, o interesse entre a classe proletariada e a burguesia, ou seja, entre trabalhadores e capitalistas. Se os capitalistas, por um lado, queriam ter lucro, grandes lucros, né, e o retorno investido no seu capital, porque eles potencializavam com a compra de mais máquinas, para isso eles produzirão com o menor custo possível. Isso implica em remunerar um trabalhador o mínimo possível também, que não era nada mais, gente, do que objeto necessário ao trabalho para o capitalista explorar. Então, ele explorava, quanto mais ele explorava, mais lucro ele tinha. E a remuneração nessa exploração era a mínima possível, né? Mínima possível. Então, claro que o lucro ia ser grande, né? Então, é o que ele vai chamar de mais-valia, né? A mais-valia, ele chamou essa categoria de mais-valia. Qual é o conceito que ele traz aí da mais-valia? É aquilo que excede, aquilo que eu produzo, né, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se eu trabalho de 2 às 5, então eu não consegui concluir o meu trabalho de 2 às 5, então eu vou ficar até às 6. Então essa 1 hora é o que ele chama de mais-valia, tá? É um trabalho que eu fiz, meu horário é até 5 horas, mas eu produzi até 6. Então essa 1 hora significa que o salário pago com o valor do trabalho produzido. É claro que nós trabalhamos trabalho intelectual, mas é um trabalho, né? Então nós nos colocamos na condição de trabalhadores do SUAS, trabalhadores da saúde, da educação e por aí vai. Então, um exemplo que ele traz aqui: se o trabalhador produzir 50 peças em um dia,
ele ficará com 5, enquanto o capitalista ficará com as outras 45. Parte desses 45 são para pagar os custos de produção e a outra parte o capitalista irá, teoricamente, reinvestir em bens de capital, máquinas e equipamento. Não resta dúvida, né, gente? E o excedente vai ficar com quem? Com os capitalistas que possuem os meios de produção. Então, o salário pago representa um pequeno percentual do resultado final do trabalho, que é a mercadoria ou o produto. Ou seja, existe ou não existe uma disparidade? Existe uma disparidade, né, gente? Que vai configurar concretamente o que ele chamou de mais-valia, dando origem à lucratividade maior para o capitalista sobre o trabalhador. Então, mais-valia, aí, em outras palavras, é o que excede aquilo que é o meu horário para poder produzir uma mercadoria. E eu nem me percebo, porque eu vivo tão alienada fazendo aquela mercadoria, que eu nem me percebo enquanto aquele que estou produzindo essa mais-valia. É o que ele chama de capital alienado, né? Capital humano alienado. Olha essa figura aqui. Os trabalhadores, né, o patrão, a riqueza é criada pelos próprios trabalhadores. Mas olha o que ele leva, só um salário mínimo, né? Então, para você ver, isso aí é a mais-valia, enquanto que o lucro todo fica com quem detém os meios de produção. Então, a mais-valia foi um conceito, né, gente? Mais-valia, né? A figura aqui, né, que você viu aqui. Essa figura aqui, o empregado, ele está na condição de subserviência, né? E o patrão está ali todo reto, todo ereto, né? Com um lucro muito grande e um saláriozinho pequenininho da exploração do trabalhador. Então, você vê que é importante a gente saber aqui, gente, que esse foi um conceito da mais-valia, foi criado por Karl Marx, né? Se refere o quê? Qual é o conceito que ele traz? E Marx diz que a mais-valia é a diferença entre o valor das mercadorias que o trabalhador produz e o valor da força de trabalho que possui. Esta que é vendida ao capitalista, ou seja, a força de trabalho é que é vendida ao capitalista para obter lucro. Então, os lucros, as rendas, representam a taxa de mais-valia do capitalista em relação ao trabalhador. Ficou claro agora, gente, né? Os lucros, as rendas, porque o capitalista vai obter lucro, vai ter mais renda, e essa é uma taxa da mais-valia do capitalista em relação ao trabalhador. Porque o trabalhador, ele vai produzir, né, as mercadorias que têm um valor. Então, ele produz a mercadoria a partir da sua força de trabalho. E essa mercadoria vai ser vendida por quem? Pelo trabalhador ou pelo capitalista? Pelo capitalista, né? Então, o lucro obtido dessa mercadoria, as rendas, vai representar a taxa de mais-valia desse capitalista em relação ao trabalhador, que só vendeu aquilo que foi a sua força de trabalho para poder produzir aquela peça, tá? Então, o marxismo, né? O marxismo, gente, ele foi uma escola de pensamento que vai servir para a gente entender o serviço social, porque vai ter uma teoria, nessa teoria que nós vamos, assim, abraçar, que é o materialismo histórico dialético, Karl Marx. O marxismo é uma escola de pensamento fundada no pensamento desse alemão, Karl Marx. Representa uma crítica às teses da economia política de Adam Smith e seus precursores. Ou seja, essa escola de pensamento vai enfatizar que o desenvolvimento das forças produtivas leva os trabalhadores à marginalização. Então, você vê que ele vem mostrar por A mais B que o pensamento, né, dele traz o seguinte, vai enfatizar que é o desenvolvimento dessas forças produtivas que leva os trabalhadores a essa marginalização, a margem do processo produtivo, porque ele só tem a força de trabalho. Então, a produção é feita por ele, né? As forças produtivas é feita por ele, mas os meios de produção ele não detém, não tem, tá? Então, tudo isso vai contribuir para a acumulação e aumento da riqueza do burguês, né?
Então, a acumulação primitiva, Marx diz o quê? Que é todo esse processo, a expropriação, a separação. O que é a expropriação, gente? É a separação dos meios de produção dos próprios trabalhadores. Então, os meios de produção estão aqui separados dos próprios trabalhadores, né? Então, assim a chamada acumulação primitiva é, portanto, gente, nada mais do que o processo histórico de separação entre o produtor dos meios de produção. Então, a acumulação primitiva é acumular. E esse limite, ele tem de um lado o produtor e os meios de produção. Então, há uma separação entre quem produz e os meios de produção. Com certeza, né, gente? Ele aparece como primitivo. Quem produz aparece como primitivo, porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção aquele que responde. Então, ficou simples, né, gente? A acumulação primitiva é a base de todo o processo. Eu separo os meios de produção dos próprios trabalhadores. Por quê? Porque os meios de produção de quem? É de quem produz, né, gente? Então, precisa ter essa separação, nesse processo histórico de separação. E por quê? Porque é isso que vai constituir o aumento da lucratividade, né? Então, isso que vai constituir o aumento da lucratividade. E vai ser o início de tudo, né? O início do capital e do modo de produção que ele corresponde, segundo Marx, né? Então, o último tópico, gente, é o tópico 5, para a gente concluir essa unidade 1. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver a unidade 2 e 3 e finalizar essa disciplina, tá bom? Então, o tópico 5, a perspectiva schumpeteriana, a economia e inovação. Então, Schumpeter. Esse autor, a gente não tem muito assim uma relação com o serviço social, mas é importante a gente conhecer, porque ele vai influenciar, né, outros que virão após ele. Então, é uma economia da inovação, né? Então, essa economia da inovação, ela traz exatamente o quê? Né? Ela traz os schumperianos e os novos schumperianos, né? A obra do economista tem influenciado as teorias do campo da economia da inovação. Então, ele vai dizer que as noções principais você precisa inovar, né? A inovação, o que a gente vai estudar, a gente vai ver sobre essa inovação. Então, aqui nós vamos ver Joseph, o nome dele é Joseph. Você vai ver aí todo o contexto aí na página 51, a história dele. Mas o que eu posso dizer de antemão é que ele era um austríaco que nasceu em 1883, século XIX, era filho de um poderoso empresário têxtil da época. Estudou Direito e Economia na Universidade de Viena. Publicou sua primeira obra, tá? Então, uma das mais discutidas no nome da economia é chamada A Teoria da Economia, tá? A teoria do desenvolvimento econômico, a teoria do desenvolvimento econômico. Então, essa teoria vai dar um respaldo, né, para outros que virão. Isso aqui já é um pensamento mais moderno, não é um pensamento clássico igual a Adam Smith, é um pensamento mais moderno, né? Então, seus seguidores, né, eles diziam o seguinte, que o desenvolvimento de uma nação se daria pela sua capacidade de inovar. Inovar significa o quê, gente? Inovar no campo da tecnologia. Então, ele vai defender o desenvolvimento de um país, dizendo que o desenvolvimento de um país, ele é decidido, ele é baseado na sua inovação tecnológica. Olha, gente, essa corrente aqui é tão marcante e importante na teoria econômica contemporânea que atualmente as políticas públicas são pautadas por aí. Então, você vê que quanto mais tecnologia, melhora as políticas públicas. Isso vai nortear um grupo de economistas, fazendo acreditar que a inovação tecnológica é um motor do desenvolvimento das nações. O que você acha? Você acha que é? Sim ou não? Deixa aí então no chat, comente, porque a gente precisa ouvir o outro lado também. Então, ele diz o seguinte,
que é central na ideia de inovação de Schumpeter, que a inovação tecnológica que ele fala ocorre de forma descontinuada no tempo e dá origem a um processo de destruição criadora. Isso quer dizer exatamente o quê? Que velhas estruturas vão ser abandonadas e substituídas pelo novo. Por exemplo, agora a gente está dando aula aqui no YouTube, então é uma forma nova de se estudar. Então, velhas estruturas da aula presencial, talvez no futuro isso vai cada vez mais se inovando ao ponto de virar uma certeza, né? Então, a inovação para ele era o que contemplava o desenvolvimento de um país. Então, gente, eu estou deixando aqui para você, ó, olha aqui, tá? Estou deixando aqui para você o pensamento de Schumpeter, mas uma leitura complementar para você entender aí, na página 57, a atualidade da economia política marxista. Leia, é muito rápido essa leitura complementar, e aí vou deixando aí para você, olha só, vários filmes para você ver, entender a importância da economia política marxista. Por exemplo, nós temos aqui um filme muito bom, Tempos Modernos, você já assistiu? Se não, vamos à obra. A história das coisas, a privatização, a distopia do capital, o trabalho interno, todos os filmes, todos esses, é só você colocar o nome deles lá no YouTube, que estão disponíveis no YouTube. Então, fica muito fácil, coloca o nome deles e assista, gente, porque é uma leitura complementar e é muito bom você ter esse entendimento maior acerca do pensamento dos economistas, né, como que eles viam a relação aí direcionada, né, aos meios de produção, serem dos burgueses e os trabalhadores só oferecerem a mão de obra, né? A mão de obra em troca de quê? De um real salário, tá? Então, não deixe de ler. Outra dica que eu dou são os sites. Pegue esse copia e cole, coloca na sua URL do seu computador, do seu LG, do seu smartphone, coloque aqui esse site e pesquise, né? São sites interessantes que vai falar aí do capitalismo, tá bom? Então, aqui a gente vai só fazer uma retrospectiva para a gente entender esse tópico 5 que vem falar de Schumpeter. Ele tem uma influência, gente, muito grande no campo da economia da inovação. Ele fala que para uma economia se desenvolver, ela precisa desenvolver o seu campo de tecnologia, né? Então, o desenvolvimento de uma nação, segundo ele, só se daria pela sua capacidade de gerar inovação tecnológica. Se esse país tivesse condição, então esse poderia dizer que esse país é desenvolvido, está desenvolvido, né? Então, ele é um dos primeiros defensores de que o desenvolvimento de um país é definido pela sua capacidade inovadora. Será que é? Então, fica aí um pensamento para você. Será que é? Então, vamos lá. E mais, o que ele vem trazendo esse tópico aí? Né? Que é o tópico 5 da unidade 1. O processo de destruição criadora, iniciativa ou criativa é o fato essencial do capitalismo. Segundo o chefe, o protagonista, que já você lembra que Karl Marx falava que o protagonista é o trabalhador, ele precisa se enxergar enquanto explorado. Aqui já Schumpeter diz o seguinte: o protagonista central desse processo é o empresário inovador. Então, completamente diferente de quem? Karl Marx. Ele diz o seguinte, que quanto mais inovação o empresário agrega mais sua empresa, mais o país vai ser desenvolvido. Então, são dois pontos de vista, as duas teses completamente diferentes, a dele e do Karl Marx, né? Então, esse processo seria um processo de destruição do velho para dar lugar ao novo, às novas tecnologias. Então, veja bem o pensamento dele. Então, o processo de destruição criativa promove as empresas que são inovadoras dentro do sistema capitalista. E ele diz que as empresas respondem positivamente às novas solicitações de mercado e vai quebrar as empresas sem agilidade para acompanhar as mudanças, né? Em parte, até que eu concordo com ele, né? Que a tecnologia é muito importante, é um avanço,
Mas aqui dizer que trocar o velho pelo novo há de se analisar, né, gente? Há de se analisar. Então, ele fala que as empresas têm grande agilidade, que as empresas podem quebrar pequenas empresas e até mesmo grandes empresas, né? Porque ela tem este olhar inovador de tecnologia de ponta, né? Então, veja você, né? Terminamos aqui a unidade 1. Na semana que vem, estaremos vendo a unidade 2 e 3. Na quarta-feira, nós vamos estudar. Qualquer dúvida, fique comigo, pergunte, porque nós vamos, na quarta-feira que vem, nós já vamos assim nos encaminhando para a terceira e quarta unidade para dar subsídio para você fazer sua prova. Não deixe de marcar sua prova. Sua prova tem relação intrínseca com o seu desejo de querer estudar. Então, tudo que você tiver de ver, veja. Nós vamos entrar logo em recesso agora em dezembro, e tem um período que a gente vão dar recesso para todo mundo, né? Então, é bom que vocês saibam disso, porque eu vou ver exatamente qual é o dia, de quando a quando, mas é bom que se saiba que nós vamos ter, e quem puder ir já se rematriculando, pode se rematriculando. Tem várias promoções aí de matrícula e rematrícula, tá certo? Então, na próxima quarta nós vamos ver a unidade 2. Não esqueça de fazer suas avaliações no AVA, não vão perder o prazo, por favor, tá, gente? E aqui nós ficamos com esse momento aqui, esse segundo momento de postagem, tá bom? Muito obrigada.